Olá, boa tarde, pessoal. Já vamos nos conectar aqui com o nosso convidado de hoje. Só um minutinho que nós vamos nos conectar. Aqui é o Alex. Alex se conectando aí com a gente. Olá, Alex. Olá, Flávia. Boa Como vai? tarde, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem contigo? Também, tudo bem. Melhor agora falando contigo, quero te agradecer aí profundamente pelo seu tempo. Não é fácil a gente conseguir uma horinha de um CEO, ainda mais em tempos como que a gente tem vivido. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? É um prazer estar contigo, Flávia, com a turma toda aí que participar com a gente hoje. Legal. E separar tempo para tratar de temas assim tão relevantes, a gente sempre consegue. É isso aí, que bom. Obrigada. Alex, para a gente começar, vamos falar de liderança, né? Mas eu gostaria, de antes da gente entrar no tema efetivamente, que você contasse um pouquinho para a gente quem é você. Alex Masson hoje está como CEO da Rudolph Usinados, empresa aqui da cidade vizinha de Blumenau, aqui em Timbó. Mas conta pra gente um pouquinho da tua história, para que as pessoas que não te conhecem... Tem uns... Eu já vi aqui entrando na sala uma legião de fãs tuas aí, mas para quem não te conhece, saber um pouquinho de você. Legal, bacana, Flávia. Bom, eu toda vez que vou falar um pouco da minha carreira profissional, eu refaço as contas para ver se é isso mesmo, né? Mas eu estava fazendo aqui agora e são 33 anos já, né? Eu comecei muito cedo, eu comecei a atuar profissionalmente aos 14 anos na Volkswagen em São Bernardo, onde eu entrei na escola Senai, eu sou paulista, cresci em São Bernardo, berço da indústria automotiva brasileira, e foi ali que eu comecei e foi praticamente quase toda a minha carreira eu desenvolvi dentro da indústria automotiva. E tive algumas oportunidades muito bacanas, Flávia, de conhecer bastante vários aspectos de empresas. Veja só, eu comecei muito cedo, no momento em que, né, isso 1987, a gente está falando ali, anos 80, São Bernardo do Campo, um movimento sindical muito forte, aquele nós e eles, né, muito presente ali nas relações, e é algo que a partir dali também já se tornou relevante para mim, no sentido de construir a minha visão, né, de como a gente pode construir relações diferentes de empresas com pessoas, né? Eu fiquei 10 anos lá na Volkswagen, depois acabei indo para a Delphi, trabalhando na engenharia, foi onde eu puxei a grande parte do começo da minha carreira, né, mais tarde depois com gestão de projetos, e aí na Delphi eu acabei recebendo um convite, depois de 5 anos que eu já estava na empresa, para participar de um programa de desenvolvimento de liderança na matriz da empresa, em Troy, Michigan, né, nos Estados Unidos. Passei 2 anos lá, no headquarters da empresa, fazendo esse programa, ficava no staff de auditoria corporativa. Era um programa desenvolvido, modelado de forma semelhante a um programa que existia na GE, e essa oportunidade acabou sendo bastante rica para mim, até mesmo pelo momento em que ela se deu, né? No momento em que eu estava trabalhando no staff de auditoria corporativa da empresa, na sua matriz, a empresa entrou no que naquele momento foi o maior processo de Chapter 11 da história até então, né? É o equivalente da nossa recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Então, foi um baita de um aprendizado também, né? Depois acabei indo para Luxemburgo, fiquei 5 anos lá em Luxemburgo, trabalhando ainda na Delphi, e voltando para o Brasil depois com a minha família. A gente acabou decidindo vir aqui para Santa Catarina e comecei a minha trajetória nas empresas, com empresas locais, saí então do mundo das multinacionais, e estou hoje muito feliz aí com a Rudolph já há 7 anos, né, 5 dos quais como CEO. Que legal, Alex. Eu tô aqui rindo com o coração cheio de carinho, porque em 1987 eu também estava em São Bernardo, e depois eu me mudei para... Eu sou também de lá, e depois me mudei para São Caetano e morava vizinho da Delphi. Então, Olha foi só, bacana escutar um pouco da tua história, Conexão saber Bernou. que a gente estava ali pelas mesmas avenidas e ruas. Sim, legal, bacana. Legal.
Alex, eu queria começar, então, entrando efetivamente no nosso tema, refletindo um pouco assim, né? A gente percebe que ao longo da história, as tragédias mais dramáticas, né? E a gente está vivendo uma tragédia muito dramática, né? Hoje viramos aí a marca de 33 mil óbitos no Brasil, uma economia paralisada em muitos setores, né? Um tombo histórico na economia no mês de abril. E a gente tem visto ao longo da história que tragédias como essa, dramáticas, acabam deixando, a duras penas, mais um legado, né, de reflexão, de aprendizado, que vem junto com a mudança, né? E esses acontecimentos, eles acabam acelerando, né, o processo de mudança. Às vezes, que a gente vinha postergando, a gente acaba sofrendo, né, a duras penas, esses processos todos. Eu queria saber de você, na sua visão, qual é o legado que você tem essa visão, né? Já qual é o legado que essa pandemia e essa conjuntura dramática que a gente tem vivenciado e sentido na carne vai deixar? Não só para a gente, mas para as nossas empresas. Qual é a sua ideia com relação a isso? Que legado é esse? É a pergunta de $1 milhão, né? Que vale muito mais do que isso. Flávio, eu acredito muito que o legado é principalmente aquele que nós construímos. Eu acredito que isso está muito nas nossas mãos hoje, realmente fazer com que esse legado seja positivo, né? Dito isso, é claro que existe já uma situação muito crítica. Nós, assim como todas as empresas, as pessoas que estão com a gente aí, com certeza estão vivendo da sua forma particular toda essa situação, tanto pessoal quanto com relação às nossas empresas, aos nossos empreendimentos, bastante crítica, bastante dura, né? Sim, eu acredito bastante que momentos de crise são momentos de disrupção, são momentos em que a gente realmente, as grandes mudanças, né? Isso aí tem até uma frase do Milton Friedman, que é um economista aí bastante famoso ali, né? Que há 50 anos disse que o propósito das empresas, o objetivo social, a responsabilidade social das empresas é aumentar os seus lucros, né? Algo que ao longo do nosso bate-papo hoje eu vou tentar dizer por que eu não acredito que isso seja realmente a forma como a gente deve enxergar, mas ele falou, ele tem uma frase bastante famosa a respeito disso, né, onde ele fala que somente crises são capazes de gerar mudança de verdade, e essas mudanças, elas dependem muito das ideias que estão sendo trabalhadas, né? Então eu acredito muito que nós seremos capazes, quando a gente observa o momento, né, dentro digamos, o momento das empresas, o momento das lideranças empresariais, nós já vínhamos de um grande foco na humanização dos negócios, um grande foco em olhar para as empresas como agentes realmente de mudança positiva. E eu acredito que esse movimento está ganhando muito espaço também, à medida que nós estamos sendo chamados, né, todos nós, a desenvolvermos relações mais empáticas nesse momento, mais compassivas, sermos capazes realmente de construir soluções, né? Tem eu acredito muito que assim, a gente constrói a nossa realidade muito em cima dos paradigmas que a gente adota, né? Tem um livro que é do Thomas Kuhn, que é onde ele fala de como é que isso se manifesta na ciência, né? E vou trazer mais uma frasezinha ali, eu gosto de grandes mestres, assim, de trazer algumas referências como essa. O Thomas, ele diz assim, apesar do mundo não mudar com uma mudança de paradigma, o mundo em que o cientista opera, ele muda, né? O que ele quer dizer com isso? Imagina o que era, na época lá do Galileu, estudar astronomia em cima de um conceito, em cima de um paradigma que existia naquele momento, de que a Terra seria o centro do universo, né? Então, toda a observação das estrelas, dos astros e tudo mais, ela levava em conta aquele paradigma, né? A partir do momento que se percebeu e se reconheceu, a duras penas, diga-se de passagem, né, que na verdade não, o Sol era o centro do universo,
Os cientistas, os astrônomos, por exemplo, quem estava estudando isso naquele momento, passou a trabalhar num outro mundo. Né? E eu acredito que é assim também, com relação principalmente a arranjos sociais, como são as empresas, por exemplo. Né? Então, eu acredito que o legado está muito ligado a isso, Flávia, está muito ligado à reconstrução de paradigmas, a gente realmente examinar algumas coisas, e quando a gente olha, por exemplo, para o papel das empresas, para o nosso próprio sistema econômico, eu acho que é um momento da gente olhar para isso e realmente entender onde é que tem, quais são as coisas positivas e quais são aquelas coisas que a gente precisa transformar nisso tudo, né? Agora, Alex, para que a gente enxergue isso, é preciso muita humildade, né? E você, eu te confesso que você foi a pessoa, o cliente e parceiro que me apresentou para esse conceito do líder mais eco, né? E menos ego. E eu entendo que isso passa pelo exercício de ser mais humilde, de abrir mais a mente e de enxergar essas, eu diria até necessidades, né, de mudança de paradigma, de mudança de mindset. E aí, entrando no tema da nossa live, eu queria te perguntar o que é isso, para que a gente alinhe aqui junto com as pessoas, o que é esse conceito do líder menos ego e mais eco? Você que é um entusiasta, né, do conceito, da filosofia, seja lá como você chama, do modelo de gestão, o que é isso? Que fundamentos são esses? Flávio, eu vou começar para falar sobre isso. Eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho de uma forma bem ampla a respeito dessa situação, por exemplo, de como é que eu enxergo o próprio sistema econômico e a função das empresas, né? Em termos de colocar isso até num contexto histórico para a gente conseguir entender onde é que como é que a gente veio para onde a gente está, né? E quais são os caminhos que a gente pode construir a partir daqui, né? Se a gente pega, se a gente olhar para a história, né, a gente vai ver, e tem vários estudos ali botados já que mostram isso, né? O capitalismo, ele é o sistema econômico que mais produziu riqueza, que mais produziu desenvolvimento humano, né? O capitalismo, ele é o sistema que realmente fez com que nós, desde a Revolução Industrial, né, se a gente pega ali, olhar nessa perspectiva histórica, Revolução Industrial lá, 1750, o grande motor tecnológico desse desenvolvimento que veio a partir dali, né? Era um momento muito rico, né? Também ali, muito perto disso, 1776, se não me engano, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? E estava lá o nosso grande mestre Adam Smith, né? O pai do capitalismo, o pai da teoria econômica, digamos, fazendo as suas colocações ali, colocando o motor intelectual, digamos, né, com relação a como construir esse ambiente ali que nascia com a Revolução Industrial. Né? E falei do Milton Friedman agora há pouco. Né? E quando a gente avança na história lá para frente, a gente vai ver lá 50 anos atrás, talvez a gente estivesse já bastante mergulhado nesse momento de olhar para essas relações como sendo aquele foco do que eu citei do Milton Friedman, né? De dizer, olha, o papel social das empresas é maximizar os seus lucros. Né? Quando a gente olha para esse nível de liberalismo econômico, em que a gente entende essas coisas dessa forma, a gente acaba correndo risco, e é um risco que ele acabou se materializando em tantas situações que fizeram com que hoje a gente tenha disfunções nesse sistema, de ter, por exemplo, essas empresas formadas com esse objetivo. Quando a gente forma uma empresa, a gente está montando ali o nosso Frankenstein. Né? O idealizador, esse empreendedor, ele vai lá e ele cria uma pessoa jurídica. Né? E ele tem essa capacidade que depois é transferida e é continuada pelos líderes que conduzem a empresa ao longo de sua história, essa capacidade de forjar a personalidade dessa pessoa jurídica. A pessoa jurídica, que ela tem uma personalidade forjada, ela tem uma personalidade programada para maximizar lucro, ela acaba fazendo coisas que, eventualmente, não são
são danosas, digamos, para a sociedade. E veja bem, não me interprete mal, eu não estou falando que lucro é ruim, que eu não quero lucro, que eu não busco maximizar o lucro, por exemplo, na empresa onde eu atuo como CEO. É claro que esse é um objetivo primário de todas as empresas também. Primário talvez não seja a palavra, mas é um objetivo importante também. O importante, mais importante, no entanto, é que nós tenhamos um propósito que realmente acrescente valor à sociedade. De que forma nós agregamos uma empresa para sobreviver? Ela depende de agregação de valor. Ela depende de prestar um serviço para a sociedade pelo qual ela é remunerada. Então, é dali que vem o lucro. Né? Então, eu acredito muito que nesse ponto nós tenhamos um fator bastante crítico para conseguir montar esse modelo mental do que representa nós trabalharmos esse modelo que realmente serve à sociedade. Né? Eu vou citar um exemplo, tá? Um exemplo bem caricato, talvez, né? Do ponto de vista de que caricato no sentido de falar assim, puxa, ali é um extremo. Né? Então, a indústria farmacêutica, né, um exemplo ali, é uma situação onde a gente consegue perceber bem essa situação de onde é que a gente pode ir com isso. Né? Então, se você pegar voltando lá nos anos 50, né, o George Merck, por exemplo, falou lá naquele momento, né, ele era o presidente da Merck, uma empresa que hoje tem, se não me engano, 350 anos, coisa desse tipo, né, uma das mais antigas empresas ali. Longevidade que já mostra o sucesso disso. E ele dizia lá, nós não podemos esquecer que o nosso objetivo, o objetivo dos medicamentos é servir aos pacientes, e não é servir aos lucros. E quanto mais a gente lembrou, ele dizia assim, né, quanto mais a gente se lembra disso, mais os lucros têm vindo. Né? Então é colocar esse objetivo primário. E aí vou avançar na história, depois de que esse movimento, digamos, ali, que tem como ícone, né, o Milton Friedman, ali, como eu estava dizendo, de maximização do lucro dos acionistas, né, aquela pessoa jurídica programada para maximizar lucro atendendo legislação. É um patamar muito raso, moral. Né? E eu vou mostrar isso através de um outro exemplo dentro da indústria farmacêutica. Uma empresa que chama Turing Pharmaceuticals, que na verdade não tem nada de farmacêutica de verdade, no sentido de ter pesquisa e desenvolvimento, de realmente prestar um serviço à sociedade. É uma empresa que foi fundada por um gestor de hedge funds, né, para fazer dinheiro, e ele comprou uma empresa, dentro de um desses movimentos ali, ele comprou uma empresa que fabricava um medicamento chamado Daraprim. Né? O Daraprim serve lá para malária, para algumas... Não sei exatamente, mas é um medicamento ali que tem uma função importante. Cada tablete de Daraprim era vendido nos Estados Unidos a $10 antes da compra dessa empresa. Do dia para a noite, a pessoa lá no hospital ligando para fazer o pedido de Daraprim, ou o farmacêutico ligando para repor o seu estoque de Daraprim, encontrou um preço de $750 por tablete. Então, de $10 para 750. Maximiza lucro? No curto prazo, maximiza. Né? Eu acho que daqui a mais 350 anos, provavelmente a gente vai estar falando ainda da Merck, né? Mas não vamos ter Turing farmacêuticos ali por perto. Então, eu acho que é importante a gente falar disso, Flávia, porque todo o conceito depois de liderança consciente que se desdobra disso, uma série de coisas vem justamente nesse plano de fundo de termos relações, e quando a gente fala de ego para eco, não é só do ponto de vista do líder com relação aos seus times. Né? A gente está falando também, por exemplo, de integração dos stakeholders, de como é que eu consigo enxergar que as minhas relações serão sustentadas à medida que eu conseguir olhar para cada um dos meus stakeholders, clientes, funcionários também, mas clientes, fornecedores, a própria comunidade, e entender como é que essa empresa está servindo a cada um desses stakeholders, integrando os interesses de cada um desses stakeholders. Né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, eu acabei passeando um pouco aqui, volta nela se não ficou suficiente. Você respondeu, mas eu queria entrar um pouquinho assim na prática, né? Porque é apaixonante a gente imaginar um modelo de gestão e que se estruture, que se fundamente nesse propósito super ecossistêmico e tal. Agora,
a gente vem observando, né, que o que a gente vive dentro das organizações, muitas vezes é o reflexo do que a gente vive na sociedade, do que a gente vive na família e vice-versa, né? E a gente, há pouquíssimo tempo atrás, tinha um modelo que era predominante, que era o da autoridade, que era o da hierarquia, né? Você já meio que denunciou a sua idade aqui, a minha é a mesma. A gente viveu a gente nasceu num país não democrático, onde a gente não podia votar, onde era, né? A gente trabalhou em empresas onde era autoridade máxima, onde a gente escutava o líder berrando na sala e achava... Eu me lembro da minha primeira entrevista de emprego, eu esperei 2h15, além do horário marcado. E eu fiquei lá, submetida a isso, porque quem tinha o poder, quem tinha autoridade, era mais, eu era menos. Então, né? Então a gente tinha o modelo do manda quem pode, obedece quem tem juízo na família, na empresa, na sociedade, né? Só que essa é uma herança ainda muito presente, né, Alex? A gente, como consultor que viaja e conhece muitas empresas, ainda é uma herança muito forte, né, dentro do modelo. E não é só com as pessoas mais velhas. A gente tem muito CEO jovenzinho de 30 anos que também pensa assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e que traz essa herança, esse modelo. Na prática, como é que a gente começa essa transformação? O que a gente aprendeu, né, Flávia? Você falou, por exemplo, da nossa experiência profissional, mas também disse ali do novo gestor, por exemplo, que está chegando, vou chamar de gestor mesmo, não de líder, né? Que está chegando e está aplicando esses mesmos conceitos, né? Eu não os culpo, né? Foi assim que nós aprendemos. É isso que se ensina, é assim que nós aplicamos aquilo que a gente aprendeu no MBA. A minha vida toda, eu como líder, como gestor, como qualquer coisa, eu sempre apliquei aquela caixa de ferramentas que tinha sido apresentada para mim, né? E a gente não aprende sobre liderança na escola. A gente não aprende realmente o que é abraçar essa responsabilidade que vem com o privilégio de ser líder, né? É uma enorme responsabilidade. As pessoas, o trabalho, a relação das pessoas com o trabalho, com a empresa, com o seu chefe, ela acaba sendo um dos fatores mais determinantes, por exemplo, com relação à sua felicidade, com relação à sua saúde, né? Tem um líder que eu admiro muito, que é o Bob Chapman, de uma empresa que chama Barry Wehmiller, uma empresa americana, enfim... E o Bob Chapman, ele fala o seguinte: nós medimos o nosso sucesso pela forma que nós tocamos as vidas das pessoas, né? E para ter uma ideia de que tipo de empresa ali a gente está falando. E uma empresa que é um baita de um sucesso, altamente lucrativa, um projeto de expansão fantástico, né? Então a gente não está falando aqui nada de muito romântico, né? Mas no final das contas o que a gente aprende é isso. O que a gente aprende na escola é fazer esse tipo de gestão. Quando a gente pega essa questão que você colocou do líder autoritário, né? Tem um modelo que eu acho muito bacana para a gente olhar para isso, que é o modelo do Laloux. Ele tem um livro, que é um francês, né? Ele tem um livro que chama Reinventando as Organizações. Está traduzido para o português esse livro, e ele fala em 5 estágios de desenvolvimento da empresa. E começa lá no nível de uma empresa, não, de organizações, digamos, né? E começa lá no nível vermelho. No nível vermelho, a gente está falando realmente, no que se refere ao estilo de liderança, a gente está falando do líder autocrático que manda pela força. Ali é realmente assim, é um grito. Não é nem a hierarquia, né? É no grito. É aquela coisa que nós já vimos isso, né, Flávia? Já vimos ali o cara que grita lá de dentro da sala dele lá e ele grita mais alto para ser ouvido, né? Então isso daí está lá no modelo vermelho. Depois ele vai para o modelo âmbar, que é baseado justamente na hierarquia. Então ali você vai ter um arranjo, por exemplo, daria para a gente fazer um paralelo com o exército, né? Então você tem uma hierarquia bem definida, você sabe quem manda, quem é responsável pelo quê, e a gente segue as coisas dessa forma, né? Depois a gente vai para um nível, que é o nível laranja, que é o nível onde está a maior parte das empresas nesse momento, né? É aquela empresa que a gente fala assim, olha, a empresa funciona como um relógio, né? A gente tem meritocracia, a gente tem uma série de coisas, mas as relações ainda são também de comando e controle.
Para um ambiente de mudança rápida, como esse ambiente que a gente está vivendo nesse momento, ele é um sistema que ainda ele apresenta muita dificuldade da gente conseguir fazer, por exemplo, a transformação que está sendo necessária a gente fazer nesse momento através das pessoas. Imagina uma estrutura, né, de tentar controlar nesse momento, por exemplo, em que a gente está com muita gente em home office, né? Quantos memes a gente já não recebeu lá de como era difícil controlar alguém no escritório, por exemplo, com relação a ter essa impressão que a gente está ali realmente ditando aquilo que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer, e, na verdade, se esconder do chefe é a coisa mais fácil que tem. Então, aí é que a gente dá o salto para modelos realmente mais adequados para esse tipo de dinâmica que a gente tem. E a gente chega no quarto nível de desenvolvimento organizacional, que é o nível verde, que é o nível onde a gente está tentando se consolidar nesse momento, né? É um nível que trabalha a questão da cooperação, que trabalha realmente a identificação de um propósito comum a partir do qual todos nós nos guiamos, nos alinhamos e somos capazes de avançar naquele sentido. Passa por trabalhar uma cultura que abrigue tudo isso de uma forma adequada, né? E lembrando que a cultura ela é sempre forjada pelos líderes da empresa. Então, a gente tem feito um trabalho, né, nessa nossa jornada de nos tornarmos ali, como eu falei, né, o quarto nível, né, você tem o quinto nível, que é o nível que ele coloca realmente como o nível mais elevado de evolução das organizações, que é o nível turquesa. Ali a gente realmente fala de autogestão, de um nível de consciência que eu, particularmente, hoje não consigo enxergar uma aplicabilidade direta daquele modelo dentro do tipo de empresa, por exemplo, que nós temos predominantemente aqui na nossa região, no setor industrial e tudo isso. Não nesse nível de consciência que nós temos hoje. Então, o nível verde ele é excelente para construir justamente isso, né? Essa ênfase na cultura, eu acho que é uma questão muito, muito importante nesse sentido, Flávio. E o trabalho com a liderança como sendo aqueles que forjam a cultura da organização é fundamental nesse caminho da gente conseguir trazer esse modelo, né? Legal. Eu queria entrar um pouquinho nos exemplos práticos aí da Rudolph, que você contasse um pouquinho, mas antes disso, eu só queria ler aqui alguns dos nossos participantes que estão fazendo comentários, e fiquem à vontade, tá, pessoal, para fazer comentários, para fazer perguntas. O Marco se refere ainda lá quando você falava do nosso processo de aprendizagem. Exato, aprendemos assim, temos o dever de sermos críticos a respeito. E a gente sempre se perguntar, estamos certos ao fazer o que fazemos? Aí tem uma outra pessoa que te deu um oi aqui, um abraço, e está perguntando, Zucolo. Alex, líder servo é um modelo que pode ser útil em todos os momentos? É o Zucoloto, eu acho, né, que ele entrou ali, né? Zucoloto, isso. Abração para o Zucoloto. Zucoloto, quando eu estava falando agora desses 5 estágios organizacionais e os seus respectivos modelos de liderança, digamos, né? A analogia que se faz ali, que eu acho que é muito bacana também desse modelo, é daquelas bonequinhas russas, né? Que a gente vai colocando uma bonequinha dentro da outra, né? Então, ser capaz de acessar esses outros níveis é muito importante, né? A liderança, de forma geral, ela precisa ser encarada de forma circunstancial, né? É lógico que vão ter situações, e a gente vê dentro da empresa, lá dentro da Rudolph, daqui a pouco vai ser bem legal falar também um pouco a respeito dessa nossa jornada mais especificamente, Flávia, mas a gente percebe que, simultaneamente, nós temos situações que exigem, em muitas situações, modelos diferentes de abordagem, né? Nós temos, por exemplo, uma organização. Existe, por exemplo, um conceito que eu acho bem bacana e que, de certa forma, ele tem aplicação para isso, que é aquele da empresa ambidestra, né? A empresa ambidestra é aquela empresa capaz de trabalhar dentro do seu modelo de negócio tradicional, dentro do seu negócio padrão, e padrão já é uma palavra que já vai muito forte para isso, né? Pensa o que é a fábrica da Rudolph, fornecendo componentes automotivos para montadoras e para sistemistas automotivos. O nível de qualidade que a gente precisa ter, o nível de repetibilidade de processo dentro do processo fabril, excelência operacional, né? Esse é o nosso negócio ali, nessa entrega específica para os nossos clientes. E ali, é lógico que tem um monte de ferramentas, que são ferramentas típicas
de camadas, digamos, inferiores, né, de certa forma, com relação ao desenvolvimento organizacional, que são perfeitamente aplicáveis ali, dentro de contextos específicos, dentro de situações onde elas são demandadas. O que não muda a nossa relação com as pessoas que estão trabalhando com aquilo. Né? Então, nós queremos ali, por exemplo, que essa pessoa que está seguindo todo dia aquele padrão de trabalho com excelência e fazendo aquilo sempre de uma forma repetitiva, acho que é um fator chave com relação a isso, que ela seja capaz também de melhorar aquele padrão, de trazer as suas propostas, né? E nós temos lá na Rudolph, por exemplo, o Inova, que é a porta de entrada para isso. É um programa que tem duas modalidades lá, o Ver e Agir, e dos grupos de melhoria, onde nós queremos que cada uma dessas pessoas identifique e traga essas propostas para a gente, jogando um pouco com esse conceito de empresa de teste. Então, assim, diretamente na pergunta, eu acho que não. O servir é sempre uma característica, tá, Zucoloto? Isso a gente tem o nosso perfil de liderança, né, na Rudolph, que foi um dos instrumentos mais importantes, talvez, Flávia, nessa jornada com relação àquela clareza que nós temos de que é através da liderança que a gente forja a cultura. Então, definir esse perfil de liderança foi um trabalho feito junto com o nosso time de liderança, né? Através de 2 workshops nós tivemos ali de bastante trabalho com relação a isso, e nós definimos ali qual é esse nosso perfil da liderança. E o servir é uma das coisas que caracteriza o nosso perfil da liderança, e isso independe das questões circunstanciais onde modelos diferentes acabam sendo aplicados. Né? Uhum. Agora, Alex, primeiro, Zucoloto, perdão que eu falei seu nome errado, Zucoloto. Isso me fez pensar que o desafio para a área de gestão de pessoas, dentro desse processo de maturação, de desenvolvimento da empresa, nesse rumo, nesse sentido do propósito e da visão ecossistêmica, muda também, né, Alex? Como a gente tem um público bastante grande aqui de profissionais da área de gestão de pessoas, eu queria ouvir de você como CEO, que desafio é esse? Qual é o papel do RH e que desafio é esse? E o que você, como CEO, e o que, né, o gestor espera da área? Legal. Vou falar um pouco do que virou o nosso RH nesse processo, então. Né? Porque acho que é um caso bastante interessante aí para ser estudado, e a coisa eventualmente não foi nem necessariamente planejada para ser exatamente da forma como está se dando. Né? Eu tenho uma situação particular com o nosso RH, né? Nós somos uma empresa de 400 pessoas em Timbó, mais 70 pessoas na Eslováquia, né? Então é um grupo de tamanho considerável, e nós temos cinco pilares no nosso RH, digamos, né? 5 pessoas que são as pessoas-chave no meu time de frente ali. E nós não temos liderança no nosso RH. Eu não tenho um gerente de RH, eu não tenho esse tipo de situação. Então, é óbvio que requer um contato maior meu com o time de RH, mas é algo proposital no sentido também de trazer ali dentro do ambiente de RH, que é um ambiente mais maduro com relação a todos esses conceitos que a gente está falando, né? As meninas têm trabalhado muito comigo no sentido de construir essa empresa aí, que a gente chama da nossa Rudolph, né? Mas o que nós fizemos ali foi a nossa primeira célula de autogestão. Né? E de que forma que a gente fez isso? Né? Depois de um trabalho de 4 anos com os nossos acionistas, com o nosso conselho de administração, a gente conseguiu, finalmente, na segunda metade do ano passado, chegar à nossa declaração de propósito. Né? Então, passamos a ter clareza do que é esse motivo pelo qual nós existimos. E a forma como a gente enuncia isso, o nosso propósito é inspirar e desenvolver pessoas para a excelência. Tá? É isso que nos move, é para isso que a Rudolph existe. Nosso propósito ele tem várias aplicações do que a gente faz a partir disso. Então, os vários empreendimentos da Rudolph, se a gente vai lá no nível, usando lá o modelinho do Simon Sinek, né, que eu acho que é bastante conhecido por todos, onde você tem lá o porquê no centro, depois você tem o como e depois você tem o quê. Né? Então, o nosso o quê, nesse momento, predominantemente para a Rudolph, é componentes usinados que a gente fornece para montadoras e para sistemistas. Né? O nosso porquê que está lá no centro, a gente faz isso para
que a gente consiga maximizar o nosso propósito, a abrangência dele, de inspirar e desenvolver pessoas para a excelência. E foi assim que a gente montou o nosso RH hoje. Nosso RH está estabelecido dessa forma. Eu tenho uma pessoa que é responsável por inspirar, né, responsável primária por esse processo do inspirar, de olhar para todas as ferramentas que a gente utiliza para isso, de quais são os meios, de garantir que a gente... Isso está muito ligado, por exemplo, ao processo de comunicação, não é à toa que é a pessoa que cuida de comunicação também dentro de processos regulares, que está no inspirar, que é a Zoraia. Depois nós temos o desenvolver, onde eu tenho a Elaine, que é especialista em desenvolvimento, é alguém que trabalhava isso muito com a gente, e ela ficou responsável por esse pilar do desenvolver. Depois eu tenho as pessoas com a Pauline, né, que é você conhece bem, né, Flávia? A Pauline já teve com vocês tá aí aí com a gente. na VEL, está aí também, falou. E, inclusive, queria até fazer um parênteses aqui, né? 66 pessoas, eu acho que é um número fantástico. A gente está recebendo tanto convite para a live ultimamente, né? Que conseguir colocar as pessoas aqui, eu agradeço a cada um de vocês aí pela atenção. Então, inspirar e desenvolver pessoas fica com a Pauline para a excelência. Então, a excelência dos processos de RH, toda a parte relacionada a realmente entregar funções do RH com excelência, é o pilar que ficou com a Amanda. E aí o quinto elemento, né, é o elemento do cuidar, né, porque a gente tem em tudo isso questões relacionadas a questões trabalhistas, questões, aspectos legais, e também com relação às questões de saúde e segurança. Então, eu tenho a segurança do trabalho, eu tenho o médico do trabalho, a nossa psicóloga, nós temos uma psicóloga que trabalha com a gente, faz atendimento clínico, programa de gestão de estresse, tudo isso, que ficam todas com a Eliana, que é esse quinto elemento ali, digamos, do nosso RH. Além da equipe de suporte que nós temos com Folha e com toda a área de suporte para elas ali, né? Então, de novo, Flávia, se eu não respondi diretamente a tua pergunta, mas eu acho que é um modelo tão diferente que acho que valia a pena explicar justamente como é que ele foi montado, né? Com certeza, Alex. Eu queria até aproveitar, eu ia falar isso no final, ia te perguntar isso no final, mas eu queria fazer um parênteses aqui, então. A gente está aí com 66 participantes. Vocês recebem pessoas? Receberiam pessoas? A gente provavelmente vai receber ligações de pessoas querendo fazer visita e trocar ideias. Podemos fazer essa ponte aí, Alex? Flávia, inspirar e desenvolver pessoas também é da porta para fora, né? Eu acho que assim, a gente enxerga essa como sendo a nossa missão também, né? E estamos, obviamente, dentro das possibilidades, principalmente nesse momento, né, em que a gente está com questões relacionadas a visitas físicas e tudo mais bastante limitado, mas e também com redução de jornada, né? Acho que é um outro capítulo dessa história para a gente discutir, mas portas abertas, com certeza. A Rudolph sempre foi uma empresa muito aberta a compartilhar as suas práticas, uma empresa muito transparente, e assim é também com relação a essas questões, onde a gente puder apoiar outras empresas que tiverem curiosas por que seja a respeito desse modelo, vai ser um prazer. Que bom, muito obrigada, porque eu acho que a gente está muito inspirado pelo momento de unir forças, né, de se auto-retroalimentar, né? Então, obrigada pela abertura. E aí fica o convite a quem está escutando, né, a poder conversar um pouco mais com o Alex, com o pessoal da Rudolph. Agora, Alex, dentro disso tudo que você falou e desse modelo incrível que você estruturou no seu RH, existe uma aura muito clara de relações de extrema confiança, né? O próprio fato de você não ter ali uma liderança intermediária, de ter é muito sistêmico, é realmente muito, muito bacana, né? Essa gestão colegiada, né? A visão compartilhada. E eu tenho aqui os dados de uma pesquisa que foi publicada em abril na Exame, que revela o seguinte sobre a questão da confiança. É uma pesquisa que foi realizada pela Carreira dos Sonhos. Não, mentira. A pesquisa chama Carreira dos Sonhos. Foi realizada pela CIA de Talentos, publicada pela Exame, que diz o seguinte: apenas 37% dos profissionais brasileiros confiam em seus gestores. A confiança ou a construção das relações de confiança é um começo, Alex?
Como é que vocês trataram isso na Rudolph e como é que é a sua visão com relação a esse ponto? Confiança. É um baita começo. Acho que é fundamental. Outro dia eu estava rabiscando um modelinho ali com relação a questões relacionadas a alinhamento, tudo isso, né? E é o ponto de partida, né? Confiança, alinhamento, propósito definido, e aí solta, né? Agora, sem a confiança, nada disso anda, né? Com relação à estatística que você apresentou, Flávia, eu acho que não é coincidência também quando a gente pega os números de engajamento, né? Tem pesquisas globais desenvolvidas ali, Gallup sempre produz pesquisas muito legais a respeito dessa situação de engajamento, ou na verdade da falta de engajamento, né? E não é à toa que esses números eles ficam parecidos. Na verdade, os últimos números da Gallup globais, eles são ainda mais críticos do que esse. Eles dariam conta de que 89% das pessoas estariam desengajadas e não enxergam, ou seja, gente que não está remando ou está remando contra. Eles dividem ali nos engajados, desengajados, ativamente desengajados, aqueles que não só não estão remando, mas estão remando contra, né? E eu acho que é o maior desperdício que nós temos no mundo, justamente esse grande desperdício de potencial humano, né? A gente fala, por exemplo, na empresa a respeito de Lean Manufacturing, por exemplo, no sistema de manufatura enxuta, a gente tem lá os 7 desperdícios, né? Eu acho que esse desperdício é maior, né? Então, realmente, assim, e começa pela confiança. É ali que a gente consegue realmente trazer essas pessoas para o jogo, né? E obviamente, com todo o empoderamento é uma coisa muito importante, a autonomia é uma coisa muito importante, e é só por ali que a gente consegue realmente trabalhar essa questão do engajamento. Na Rudolph, a gente tenta medir isso. Nós temos uma prática que é uma prática que tem funcionado muito bem para a gente já roda ela há uns 2 anos, talvez um pouco mais, 2 para 3 anos, a gente está com essa prática. Nós chamávamos de pesquisa de engajamento, na verdade, depois corrigimos esse conceito para pesquisa de satisfação, no sentido de que eu não estou medindo de fato o engajamento, mas quando a gente vai pesquisar, e muitos de vocês aí devem ter visto já a respeito disso, né? A gente usa o Net Promoter Score, né? Então a gente faz uma pergunta para as pessoas, de 0 a 10, o quanto elas recomendariam a Rudolph como um bom lugar para trabalhar. Nós fazemos isso trimestralmente, então a gente substituiu com isso lá aquelas pesquisas mais complexas de gestão de clima, que tem ciclos mais longos, e a gente mede a temperatura em ciclos mais curtos. É lógico que ela não é tão abrangente quanto, mas depois de fazer essa pergunta, a gente deixa um espaço aberto para as pessoas responderem por quê, né? E é ali que vem muita riqueza para a gente. E aí, com base nisso, quem conhece ali o Net Promoter Score, que normalmente é usado, por exemplo, em lojas, às vezes a gente aperta aquele botãozinho de 0 a 10, ou numa compra no site de 0 a 10, ali a gente separa os detratores, que são os que têm as notas baixas, as notas intermediárias são os neutros, e depois os promotores são os que têm notas altas. Aí a gente pega promotor menos detrator e divide pelo total de respondente. Tá? Isso vai dar um número que ele vai dar entre menos 100 e mais 100. Se eu tenho mais detrator do que promotor, ele vai dar negativo, né? Ou ao contrário, ele vai ficar positivo. E a gente tem benchmarks aí que falam que um número que seria um número de excelência com relação a isso, globalmente seria um número positivo em 30. Né? A gente está chegando em 50 positivo nesse momento. É a forma como a gente tem tido essa resposta das pessoas, né? Então é uma forma que acho que é bem simples e bacana. Então, depois da nossa reunião trimestral, faço lá a reunião com todo mundo, são 7 turmas que a gente colocava, né? Na época que ficávamos em grandes grupos dentro de salas, mas nós tínhamos ali 60 pessoas aproximadamente em cada turma, 7 sessões dessa, passando um pouco do panorama de negócios da empresa, da situação toda, e no final as pessoas respondiam e colocavam lá normalmente numa urna. A gente está transformando isso agora, né? E aí você tinha perguntado para mim do legado, acho que tem esse legado também da situação do coronavírus, que a gente está virando youtuber, estamos virando instagramer aqui, né? E assim também a gente tem feito lives, né? Com os nossos funcionários. A gente veio até
com uma frequência semanal durante 3 semanas em maio, em que nós tínhamos vários temas. Levamos para uma delas como convidado o nosso médico para falar de questões da saúde. Na outra semana levamos a nossa psicóloga. E essa semana a gente vai falar, no sábado, a gente vai fazer essa nossa live com os funcionários e a gente vai falar de economia doméstica. A gente vai falar um pouco de como é que a gente está fazendo a gestão do nosso caixa na empresa, né? E nesse momento que as pessoas começam a ser impactadas também pela redução de salário, né? Nós estamos com um programa de redução de jornada e salários nesse momento, a gente quer trabalhar também para que esteja claro, as pessoas, né, o tanto quanto possível, que tipo de ferramentas elas dispõem para fazer essa gestão também, porque a gente entende que essa situação dessa crise, infelizmente, ela vai ser prolongada para a gente. Não estamos fazendo previsões, né? É muito difícil, é muito a falta de clareza nesse momento, mas entramos na crise com o compromisso de nos mantermos com um time de 400 pessoas que somos, né? E assim não demitimos ninguém. E a solução para isso, para flexibilizar os custos, o que obviamente é uma necessidade, foi um acordo de redução de jornada que prevê que mensalmente nós sejamos capazes de definir os percentuais de redução entre 25% e 70% para o mês seguinte, né, para 2 grupos, o grupo da fábrica e o grupo das áreas de apoio. E aí a gente lançou mão de alguns instrumentos também, principalmente para os grupos mais vulneráveis, ali, digamos, para situações, por exemplo, as pessoas que são aposentados e estão ativos não têm o benefício do governo complementar. A gente está ajudando esse grupo com o mesmo tipo de benefício que teriam do governo. A gente está fazendo uma equalização quando a gente tem um grupo, como é o caso agora, né? Nós estamos com a fábrica a 70% de redução de jornada e as áreas de apoio com 50%. A gente paga esse delta para aqueles que são os prejudicados com uma redução maior de salário, né? Então a gente lançou mão de uma série de instrumentos, mas é importante que as pessoas estejam também desenvolvendo essa clareza aí de que o cinto apertado vai durar um pouquinho mais, infelizmente. Agora, pegando carona nisso, Alex, a gente tem aí um pouquinho menos de 15 minutos e a gente tem várias perguntas. E aí tem uma aqui que eu acho que segue aí no flow do que você está falando e até da estrutura de RH que você colocou ali, o pilar do desenvolver nas mãos da Elaine, né? A Valéria pergunta o seguinte: Alex, quando você fala no desenvolvimento das pessoas, né, dentro desse pilar na Rudolph, e aí você emendou falando das lives e tal, que isso acaba se estendendo, né, a conteúdo que as pessoas aplicam nas suas vidas e tal. Quando você fala em desenvolvimento de pessoas, passa pelo desenvolvimento do indivíduo? Passa sim. A gente acredita muito no desenvolvimento integral do ser humano, né? Passa pelo. A gente trabalha muito, por exemplo, questões relacionadas ao autoconhecimento, elas são bastante trabalhadas dentro dos nossos programas de desenvolvimento. A gente tem uma série de iniciativas dentro das nossas possibilidades, né, Flávia? É lógico que a gente está num negócio muito duro, né, digamos, do ponto de vista de retornos e tudo mais, né? A gente está no setor automotivo, participando de uma cadeia onde, tipicamente, a gente sempre reclama muito, né, de estar espremido entre gigantes, digamos, né? Nós, digo, os players que estão na nossa camada de cadeia, o que acaba fazendo com que todas as nossas ações, por exemplo, de desenvolvimento, tenham que passar por muita criatividade e pouco custo, digamos, né? Mas sim, a gente tem uma atenção toda especial para isso, né? Citei ali, por exemplo, a questão do autodesenvolvimento, nós temos competência dentro de casa para levar esse tipo de conteúdo, temos levado para os grupos isso, né? E essas ações que eu comentei ali, acho que são exemplos recentes de como a gente está fazendo isso também através de pequenas ações, digamos, né? De formação ali das pessoas, né? Nesse momento, por exemplo, levar informações parece ser uma coisa trivial, né? A gente está sendo bombardeado por informações relacionadas à saúde mental, né? Que foi um outro aspecto que a gente levou lá, e também poderia dizer o mesmo para a educação financeira, né? Mas essa curadoria, digamos, de conteúdo e levar esse negócio com essa chancela da empresa, que por sua vez tem essa relação de confiança com as pessoas, acaba, no meu entendimento, sendo bastante valioso. Uhum. Legal, obrigada, Alex. A gente tem um comentário aqui do Marcos Blumenstein, grande Marcos Blumenstein, maratonista, executivo da T-Systems, dizendo o seguinte: estamos na nossa empresa indo para um conceito de servant leadership, liderar através de servir. Exige, em contrapartida, o empoderamento dos funcionários que atuam cada vez mais
autorresponsáveis. Legal, é isso mesmo, Marcos. Parabéns É isso aí. pela transformação aí na T-Systems também. E aí a gente tem uma pergunta do Arduino Martins de Jaraguá do Sul, que diz o seguinte, pergunta o seguinte: como essa metodologia, essa motivação é vista e absorvida pelos colaboradores? Está falando especificamente da Rudolf, né, nesse caso. Eu acredito que cada vez mais com entusiasmo, né? O termômetro que a gente tem para falar objetivamente disso é aquele que eu coloquei da nossa pesquisa de satisfação, né? Mas é lógico que talvez até mais valioso do que isso é aquilo que a gente tem no dia a dia de retorno das pessoas, né? Se a gente pegar essa situação de exceção que a gente está vivendo agora, a gente está levando um grande chamado para as pessoas, né? Para se desdobrarem muito mais do que aquilo, por exemplo, né? Redução de jornada que a gente está lá de... Imagina o que seria se nós estivéssemos com 50% do foco, enquanto estamos com 50% de redução de jornada, né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, tomado a liberdade de dizer, lógico que eu não quero infringir nenhuma lei trabalhista nem nada disso, mas horas a 50%, mas foco a 100% para construir as nossas soluções juntos. E a gente percebe muito que a gente tem esse retorno, né? A gente está trabalhando a nossa reconstrução, né, através de 6 trilhas que nós identificamos para a travessia da crise e estamos reforçando um chamado muito forte para que todas as pessoas se conectem a essas trilhas, né? A gente vai lá desde questões relacionadas a desenvolvimento de negócios de curto prazo, programas de redução de custo, até mesmo até chegar numa questão mais disruptiva, por exemplo, do nosso hub de cooperação, a gente está chamando, né? Então a gente está abrindo essa possibilidade para ter, através do intraempreendedorismo, né, e através de ações de empreendedorismo coletivo, de abrir as portas da empresa para essas iniciativas, esse chamado ali acaba tendo uma resposta muito diferente com relação a isso, né? Nossa grande missão nesse momento é ocupar esses nossos 400, né? É assim que a gente vai conseguir manter esse nosso grande desejo de sairmos da crise como um time só, sem ter que deixar ninguém pelo caminho. Uhum. E acho que com essa visão sistêmica, né, Alex, que a gente, por tantos anos, desenvolveu treinamentos de visão sistêmica. E estamos aí vivendo na prática, né, a oportunidade, né, e penso que vocês na Rudolf já num nível de maturidade bem avançado, de trabalhar efetivamente a visão sistêmica, né? A gente, às vezes, passa por diagnósticos ou enfim, projetos dentro de organizações que parecem estar afundadas em problemas enormes e, na verdade, quando você bota as pessoas juntas e trata algum tema de forma colegiada, os problemas desaparecem, né? Então, eu acho que essa oportunidade que a gente tem também é disso, da gente finalmente incorporar efetivamente a visão, como você falou, do nós, né? Do todo sistêmico, né? Da organização e do seu impacto, enfim, de todos os stakeholders, né? Sim, sem dúvida. Visão sistêmica é algo que a gente puxa, inclusive, também lá no perfil da liderança. É algo que nós consideramos bastante importante, é um elo fundamental. Uhum. E aí acaba sendo, o que me veio à mente também agora, acaba sendo um novo desafio também no processo de atração e captação de pessoas, né, Alex? É claro que a gente não está no momento de falar isso agora, em meio à crise, enfim, como você falou, mas a partir do momento que retomarmos as contratações, e eu acredito que nós vamos retomar, já estamos, né, retomando de alguma forma, esse perfil que a gente busca não só nas lideranças, mas, enfim, no colaborador como um todo também muda, né, Alex? Muda sim. Eu acho que é lógico que isso tudo tem um efeito também, né, positivo como marca empregadora, né, em termos do sentido de nos tornarmos, através desse ambiente que a gente está construindo, mais atrativos ali, né? E a gente vem examinando também as nossas práticas de recrutamento e seleção no sentido de identificar melhor essas características e identificar melhor onde é que dá casamento, né? Onde a nossa proposta de valor ela tem uma boa aderência, né? Se a gente pegar assim, não vamos... A gente está falando aqui de uma série de aspectos vistos aqui por nós como positivos a respeito da Rudolf, né? É claro que a Rudolf também tem os seus aspectos que as pessoas gostariam que fossem melhores, né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão de PPR, né? É uma coisa que é um assunto sempre muito presente dentro da empresa e
de certa forma, uma frustração que às vezes se apresenta para as pessoas, porque a gente tem um sistema que é muito ligado realmente ao efeito da integração dos stakeholders, né? A gente quer amarrar realmente as questões relacionadas à PPR a nós sentirmos a dor ou o prazer que o acionista também está sentindo, né? Então, isso às vezes, como eu estava dizendo, dentro de uma cadeia tão difícil do ponto de vista de lucratividade como aquela que a gente opera, isso daí às vezes acaba gerando uma frustração para muitas pessoas. E eu preciso ser aderente na minha proposta de valor. Então, a pessoa que valoriza como número 1 PPR, ela não vai ser um funcionário satisfeito na Rudolph, né? Então, encontrar mais aderência à nossa proposta de valor já no momento da seleção é algo que a gente vem trabalhando para conseguir identificar quais são aquelas características críticas. O funcionário típico que entra na Rudolph, a gente tem muita gente que vem do primeiro emprego, a gente tem muita gente que vem de outras indústrias, né? Estou falando principalmente do pessoal que entra através da fábrica, que é por onde entra a grande maioria das nossas pessoas, né? A gente tem bastante também, a gente se orgulha bastante, vou dizer, de termos ali também um ambiente de desenvolvimento que permite com que essas pessoas cresçam dentro da empresa. Nós tivemos recentemente agora, ainda durante o período de crise, 2 promoções que nós efetivamos, né, 2 novos diretores, diretor de operação da Rudolph Brasil e da Rudolph Eslováquia, descentralizando mais a nossa gestão, não é trazendo mais hierarquia, mas sim levando as coisas mais para a ponta realmente. A gente fez esse movimento nesse sentido. E as 2 pessoas que assumiram essas posições de diretores foram 2 pessoas que entraram muito novinhos lá na Rudolph também, há 20 anos, sei lá, alguma coisa desse tipo, um como aprendiz e outro como operador, né, que estão lá como diretores na empresa. Mas identificar essas características, né, dos próximos Zicos, dos próximos Joemir, que são os 2 ali, lá no momento do recrutamento e seleção, é algo que a gente considera um baita desafio nesse momento. O Jefferson de Almeida fala, parabéns pela live. Hoje ouve muito sobre accountability. Por favor, fale um pouco sobre o excelente programa O Chapéu do Dono. Na minha opinião, a melhor tradução que já vi sobre o tema. Que legal. Foi o Jefferson que fez a pergunta? Sim. Cortou um pouquinho ali, legal. Jeff, legal você estar aqui prestigiando. O Jeff é um parceirão ali da Bosch, o nosso maior cliente nesse momento. O Alfred Ruth, né, é o nosso chapéu do dono. Minha pronúncia foi horrível para os alemães que estão no call. Eu sou paulista, eu posso falar desse jeito, né? Então, Ruth é chapéu em alemão, né? E Alfred é o nosso fundador, o seu Alfred, e nós criamos essa figura, então, para um programa de reconhecimento do chapéu do dono. Então, o Alfred Ruth é um chapéu desses típicos chapéus alemães ali, né, que a gente usa lá na Oktoberfest, por exemplo, e ele tem aqueles bottoms, né? E a forma que a gente faz esse reconhecimento, então, é de entregar esse chapéu do dono para uma pessoa. A periodicidade disso, ela mudou ao longo do tempo. A gente estava trabalhando no ano passado, por exemplo, trimestralmente, naquela mesma reunião trimestral, nós nomeávamos uma pessoa, nomeamos, então, uma pessoa que teve algum tipo de característica, que exibiu algum comportamento que a gente reconhece como um comportamento de dono, né? E essa pessoa levava o chapéu, passava esse período com aquele chapéu em sua propriedade, geralmente na sua área de trabalho, né? Nós temos lá uma redoma de acrílico, que a gente levava isso para a fábrica, por exemplo, se era uma pessoa que tinha ganhado na fábrica. E aí, a cada vez que a gente entrega o chapéu, a gente acrescenta um bottom que é relativo àquela característica que fez com que aquela pessoa fosse reconhecida, né? E ela ganha um outro bottom daquele que vai para o crachá, e que ela guarda com ela como esse reconhecimento. Então, é um daqueles programas assim de reconhecimento sem custo, dá bastante trabalho no sentido de selecionar e ser justo. É muito difícil sempre esse processo de seleção de quem vai levar o chapéu, mas o que a gente mais busca com isso é assim, essa oportunidade de celebrar e esse convite para que todas as pessoas enxerguem também naquela pessoa que está sendo reconhecida, onde aqueles comportamentos existem nela também e ela se sinta com isso também reconhecida. Então é um programa que funcionou super bem e a gente segue com ele lá, e é um chapéu que todo mundo quer ganhar.
Uhum. Que legal, Alex. Alex, eu vou te confessar que eu queria ficar aqui mais umas 3 horas, pedir uma pizza e a gente continuar, porque o papo tá muito bom, muito inspirador, mas a gente tem só um minutinho. Então eu queria te Legal. pedir para deixar tua mensagem final para quem ficou aí com a gente durante essa hora e, enfim, teu recadinho final. Legal. Eu vou lá no começo de novo, né? Para falar assim, o capitalismo funcionou muito bem para a gente durante os últimos 250 anos e vai continuar a funcionar muito bem. Esse é o caminho que nós vamos seguir. Mas nós temos a grande oportunidade na nossa geração, primeiro de tudo, de usufruir desses benefícios, né? Ainda que nesse momento eles estejam